Recomeçando a nossa live, parte 2 do nosso bate-papo sobre a consciência e essa relação toda que a gente tem com o nosso dia a dia, com a nossa vida, de como que a gente consegue ir, né, lidando com isso da forma mais simples que a gente conseguir, né, fazer e simplificar para que a gente possa aprender. Já já o Mário entra aqui, eu já chamo ele para a gente estar concluindo o nosso assunto, o papo tá bom demais. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. Fá Batista, Jeff, Eliane, Soraya, muito bem-vindos. Só aguardando aqui. Mário voltou. Oi. Acabou a live que eu nem vi. Eu pensei que tinha dado pau no meu celular aqui. Não, nem vi a contagem aqui E eu aqui não enxergo, sabe? Aqui não vejo, então não tem como. De qualquer forma, só fechando um pouco o tema, a iluminação que eu estava querendo transmitir, né? Que eu fazia sempre essa ideia de, o cara vai se iluminar. O cara vai ser que nem um farol, ele enxerga tudo, né? E assim, são coisas que são, como você fala, são degraus, né? Você cai aquela ficha, ajeita, você, pumba, salta um degrau. Subiu. E aí começa de novo aquele esforço, num outro nível, e daqui a pouco você pode subir mais um degrau. Mas não é uma coisa assim, que de uma hora para outra você chega no final da escada. Mesmo porque é a viagem que importa, e a gente nem sabe onde é o fim, nem se existe. Né? O espaço que está para a nossa frente, o tanto que a gente é ignorante, hoje a gente nem faz ideia. Então, o espaço que tem para frente em espaço de evolução é muito maior do que o que eu já caminhei, provavelmente. Então, a gente não tem noção de até onde vai isso. Então, assim, aproveita a viagem, porque ela não é curta. Eu penso que a gente não saber o final é proposital, porque a gente realmente tem que focar na jornada. A jornada é a experiência em si, né? Então, o que você vai... tudo que a gente aprende, todas essas fichas que vão caindo, né, para nós, é essa a verdadeira bagagem que a gente vai levar para quando a gente se desconectar desse jogo de agora e a gente tiver que voltar de novo, né? Nascer de novo, voltar para o jogo de novo, seja lá em qual dimensão que a gente vai voltar, é essa bagagem que a gente carrega. Né, desse feeling, dessa percepção, né? Eu observo as pessoas e às vezes as pessoas, como eu lido muito com essa questão de realização, sucesso e tal, eu comecei a observar pessoas que têm muito dinheiro, né? Como que elas construíram aquela fortuna? E eu comecei a perceber que algumas delas, elas não tinham nenhuma noção dessa estrutura, né? Elas não tinham, era algo inconsciente. Mas elas faziam algumas atitudes que para outros a gente vai ter que aprender, né? Não tinha essa informação na consciência de outras pessoas. De onde que isso veio? Elas trouxeram isso. É a bagagem delas. Porque sim, como que você explica? Você pode até dizer assim, né, as pessoas, enfim. Mas o fulano nasceu numa família rica. Tudo bem, realmente. Ele aprendeu, ele viu o pai. É óbvio, é natural. Mas e pessoas que nasceram em famílias muito pobres e que desde criança elas já tinham uma certa percepção ao redor delas de que pessoas comumente, né, pessoas que tinham pouca, financeiramente eram muito simples, jamais teriam.
Escuta, Fala aí para mim. isso é outra coisa também, né? As pessoas têm aquela noção de que, sei lá, alguma coisa mágica, né? Assim, agora, em termos de solução. Mas às vezes é só uma questão de iniciativa e de atenção para as oportunidades que você tem. E você fala, a gente fala de alguns exemplos, né? Eu volta e meia cito o Bill Gates como brincadeira, né? Que a pessoa quer voltar aqui na próxima geração, na próxima pacote de experiência, sendo filho do Bill Gates, né? Então, agora... Mas, cara, a gente nem sabe se isso resolve alguma coisa. Vai saber se isso não estraga a vida da pessoa. Agora, vamos esquecer a parte material, né? Obviamente, né? Porque as pessoas às vezes estão falando uma coisa dessa, estão mais preocupadas ou focando mais na questão material. Mas a questão, assim, eu penso que é a questão da percepção de experiência. Então, porque existe a experiência. A experiência de ter como que funciona, qual a consciência de alguém que lida com fortunas. Qual a consciência de alguém que não precisa lidar com isso? Qual a experiência? E tudo vai sendo experiência. Né? Agora, e outra coisa é a seguinte, a fortuna do Bill Gates, se ela fosse dividida por 10 hoje, não faria a menor diferença para ele. Se fosse dividida por 1000, não faria a menor diferença para ele. Talvez nem se fosse dividida por 1 milhão faria qualquer diferença para ele, porque ele tem um dinheiro tal que, mais que ele quisesse e queimasse dinheiro todo santo dia, ele não tinha o que fazer com esse dinheiro. Então, assim, o limite do dinheiro não é necessariamente felicidade, e eu não estou falando isso para confortar ninguém, né? Você tenha e busque o dinheiro que você achar que queira ter, que precise. Né? Não estou recriminando isso absolutamente de forma alguma, mas assim, há um limite para qual o dinheiro te traz conforto e a partir dali a sua felicidade não vem mais disso. Né? O básico vem daquilo. Né? Agora, outra coisa legal é 90%, 99% da população mundial não é o Bill Gates, não tem o dinheiro dele, mas tem plena condição de fazer o que acha que pode fazer, que quer conseguir fazer, né? E partindo do ponto que estiver. Porque quantas pessoas já quebraram e já se levantaram várias vezes, começaram em qualquer ponto da sua vida, qualquer idade, e chegaram aonde tinha para chegar, e muito mais longe do que muitos outros que tiveram a vida inteira e não fizeram. E eu vou dar um exemplo simples, porque assim, né, você faz mais fácil aquilo que está perto de você. O meu avô era português, minha avó era portuguesa, e malemar o meu avô sabia ler um pouco, né? E a minha avó nem sabia nem ler nem escrever, vieram de Portugal para cá, porque lá não tinha a menor chance de nada na época deles, né? Aquilo estava um inferno, e começaram a trabalhar duro aqui, se encontraram, tiveram filhos, fizeram com que meus pais estudassem. Meu pai chegou até o ginásio técnico e depois foi posto para trabalhar. Ele tinha vontade de seguir, de ser engenheiro, mas não pôde porque foi posto para trabalhar, e começou a trabalhar, e daqui a pouco namorou, casou, teve um filho, acidentalmente fui eu, né? E ele nunca pôde voltar a estudar como ele gostaria. Porém, ele tratou de dar para nós a oportunidade, né? Então, assim, a família chegaram, meus avós chegaram com uma mão na frente e outra atrás. Meu pai começou a vida com uma mão na frente e outra atrás, e o ginásio técnico ele era carpinteiro, né? Então, ele trabalhando como carpinteiro, foi fazendo o esforço dele e chegou a sobreviver, ficar num estágio tal que eu e minhas 2 irmãs, nós 3 terminamos a faculdade. Então, nós 3 tivemos e começamos do zero, né? Fiz a vida inteira escola pública, cheguei, fiz uma faculdade de engenharia, fiz uma pós-graduação de economia, né? Cheguei em cargos de gerência e direção de empresa e tive uma carreira de sucesso. Como? Começando do zero, né? E assim, e você em 3 gerações aí você vê que a família decolou. Então aí você fala, qualquer um pode fazer isso? Qualquer um pode fazer isso. Não é? Ninguém está impedido de fazer isso, porque começou do zero, do nada, né? Não é impossível. E muita gente faz, né? Só precisa voltar. Tem muito a ver com o que a gente está falando, essa pergunta aqui. Olha, Mário, já que a consciência é eterna e só mudamos de corpo, na próxima vida voltamos do ponto no qual paramos, no que diz respeito ao despertar da consciência? Ou seja, não regredimos, seguimos crescendo? Veja,
o Tom é muito claro nisso, né? E ele pesquisou isso muito a fundo, né? E tem outras opiniões, tem gente que acha que você não retrogride ou não anda para trás, né, por assim dizer. Mas assim, ele constata o seguinte, ele fala, você tem livre-arbítrio e você pode fazer coisas que agreguem a você e coisas que desagreguem. Então você pode escolher. E se você só tivesse a opção automática de evoluir, né, a consciência, que na verdade você era só cruzar os braços e ficar esperando a evolução acontecer, porque cedo ou tarde ela ia... Cruza os braços, ó, fica assim, bem bonitinho e deixa o barco rolar. Pois é. A experiência, a construção dessa evolução, ela é através de cada experiência que você passa, de cada decisão que você escolhe tomar, né, conscientemente, e do resultado que você extrai dessa vivência que teve das situações pelas quais passou e das escolhas que fez, e das consequências que colheu. Então, assim, você vai acumulando, né? Então, assim, você pode, ao longo de uma vida, subir ou descer, ou passar por períodos e terminar melhor ou terminar pior. Então, assim, segundo o Tom, você observando as pessoas, você vê que isso é possível. Né? Tem pessoas que entram em parafuso e terminam de uma forma terrível, né? E o cara está tão alienado que ele não dá para você perceber nele que ele esteja levando algo a mais do que quando ele entrou, né? Então, assim, isso se vê. Agora, você tem livre-arbítrio e a qualquer momento, como ele diz, qualquer momento onde quer que você esteja, é o melhor lugar para você começar a andar para frente, né? Por assim dizer. Agora, é uma opção sua, né? Você tem livre-arbítrio. E você pode, talvez, às vezes, até dizer que deu um azar. O raio cai, você não sabe onde ele vai cair, né? E, de repente, ele caiu na sua cabeça e aí encurtou a sua oportunidade de desenvolvimento. Ok? Mas isso é uma situação estatisticamente rara e o grosso da coisa vai acontecer por conta dos seus méritos ou deméritos no esforço que você está fazendo. Você falou essa coisa do raio aí, eu vou fazer agora eu vou fazer uma pergunta. Por acaso, nessa coisa do jogo, a consciência, ela tem a sua data certa de desplugar do jogo? Como é que é isso? Olha, existem probabilidades. Antes dela entrar no jogo, ela já sabia? Agora, eu vou voltar na questão, mas só completando um ponto da pergunta que a pessoa fez para você aí. Eu comentei que a gente pode, na vida, subir ou descer, ok? Mas seja lá o que você fez, quando você termina, você sai daqui, a sua consciência está... Você é a sua consciência, você não é o seu corpo. E ela está no nível que você atingiu. E aí, quando você pega a próxima experiência, você parte... Né? Você pode ter algum aprendizado ainda de extração da experiência quando você está no intermédio ali, você extrai alguma experiência, né? Ainda final, mas assim, você entra na próxima brincadeira com a experiência anterior, exatamente como num videogame. Você já percorreu o ambiente ali. No finalzinho, você levou um tiro e caiu lá. Né? Aí você começa de novo da etapa anterior, mas você já conhece o ambiente. Né? Então assim, nesse caso, não é o ambiente, mas a qualidade com a qual você terminou o jogo, você recomeça na próxima fase com todos os benefícios da qualidade que você desenvolveu. Então, ela é cumulativa. Isso, né? Por isso que você vem, passa por uma, e passa por mais uma, e passa por mais outra. E mais, ele fala que ela também, ao longo do tempo, ela se acelera. Ou seja, quanto mais qualidade você adquire, mais qualidade, com mais rapidez você adquire mais qualidade. Então, no começo é um processo muito lento, quase plano, mas ele começa a se acelerar à medida que você adquire mais. Só para fechar a pergunta dele, ok? Vamos voltar para a sua agora, que o que era mesmo? Era a da... Eu quis dizer o seguinte, se quando a gente sai do jogo, que seria a morte, né? Tá. Você sai do jogo. Por acaso, a consciência, isso é algo que ela não tem noção, tipo, é por acaso, e eu acho que nada é por acaso, mas não sei. Ou antes ela já sabia que... A questão das probabilidades que eu estava falando. Perdoe por ter perdido, mas eu voltei o raciocínio lá e me perdi. O que acontece? Você não vem com uma coisa assim tão fechada, como vai entrar aqui, vai sair ali, coisa e tal. Bom,
você determina que tem uma necessidade de aprendizado, isso é outra coisa interessante, né? Você está trabalhando, se você já tem um grau tal que você consegue colaborar nessa seleção, você pode falar, olha, eu tive uma experiência, mas acho que me faltou isso, mais aquilo, porque, né, para desenvolver mais essa área, né? Vamos dizer assim, falar desse jeito. E aí, o sistema, trabalhando com você, encontra uma oportunidade onde tem chances de ter situações que levem a desenvolvimento naquela área que você está buscando desenvolvimento. É mais ou menos esse processo que ele descreve. Bom, conclusão, você entra aqui, então, num lugar otimizado, né, provavelmente numa determinada família, que vive num determinado local, de uma determinada forma, que vai ajudar a gerar aquele tipo de experiência. Ok? E não tem uma coisa super clara, né, dizendo que vai sair neste ponto. Ok? Isso não. O que tem é que aquilo vai estar provendo experiências daquele tipo. E você pode estar aproveitando mais ou menos, né? E existem probabilidades futuras, porque o sistema costuma calcular, né, a cada passada do programa, ele calcula, em função da sua última decisão, quais são todas as possibilidades futuras que vão se apresentar agora. Você, olha, decidiu uma coisa, olha, vou casar com o Zezinho, pronto. Então você vai casar com o Zezinho, então você pode ter filho com o Zezinho, pode o Zezinho deixar você deixar o Zezinho, a sua família ficar irritada com você. Lá. Tem N coisas que podem acontecer a partir daquele ponto que o sistema recalcula por conta daquela decisão que você tomou. E algumas têm mais probabilidade de ocorrer, outras têm menos, mas todas estão lá no oceano de probabilidades disponível para acontecer. Algumas com maior de possibilidades. Né? Você tem um oceano de possibilidades, cada possibilidade tem uma probabilidade maior de acontecer ou antes ou depois, ou maior ou menor, ok? Então você vai fluindo dentro disso e vai fazendo novas escolhas, o sistema, em função da escolha de cada um, recalcula para frente, né? E você pode, por exemplo, acessar, né, qual é a maior probabilidade do seu tempo de vida, sei lá, vamos dizer. E ver, agora, tudo aquilo são probabilidades, nada está determinado com 100% de certeza, né? E você pode ir numa direção ou na outra, e isso vai ser alterado à medida que você tome uma decisão ou outra. Okay? Então tem como você ver algumas coisas, por exemplo, do futuro, que são mais prováveis, porque tem uma probabilidade mais alta, e elas realmente acontecerem. Tem como você ver coisas de baixa probabilidade, se enganar achando que vai acontecer algo, mas no final não acontece porque era de baixa probabilidade e você não soube questionar o sistema de forma adequada. Mas assim, não tem o pacote assim, super fechado. O pacote está sendo desenvolvido em torno das oportunidades de aprendizagem. Agora, você também pode vir aqui, escorregar, bater a cabeça e perder a mão e não aproveitar como pensou que ia aproveitar e, de repente, ter que pegar um outro pacote para o mesmo objetivo porque aquele não andou. E isso, quem tem noção disso é a consciência. Assim, o que eu quero dizer, assim, que às vezes eu fico pensando assim, se fala muito, esses dias eu ouvi um assunto desse, que eu fiquei intrigada com isso. Tipo, é como se a alma da pessoa não tivesse mais nada para fazer aqui. E aí vai partir. Como é que é isso? Entendeu? Mas como é que é isso? Eu não sei, eu já vi também esse tipo de comentário, vamos dizer uma coisa, você talvez chegue num ponto onde você acredite que está com a sua missão cumprida, que você fez o que tinha para fazer e que você não tem mais interesse, e você se desinteressando, automaticamente o negócio começa a ir... Porque assim, o que te mantém vivo sempre, né, é você ter objetivos, é como essa coisa que a gente estava falando da eologia, né? Você tem algum lugar para chegar, alguma coisa, e como o objetivo é muito grande, né, você dificilmente vai dar um salto tão gigantesco que a sua vida fique inútil daqui para frente. Né? Você vai elevando, você vai subindo, e sempre tem onde mais para você subir. Mas pode ser que uma hora, você, sei lá, está com 80, 90 anos, está cansado, sabe, o corpo já deu o que tinha para dar, você sabe, chega, estou satisfeito, cumpri meu objetivo. E pode, eu imagino que é uma situação, porque assim, todas as situações são possíveis, tudo é possível. Agora, é provável ou não? E quando que isso vai acontecer? O mais provável é que você sempre tenha a oportunidade de ir para frente. Agora, depende de você estar bem animado, estar com energia. Se você está levando uma vida muito ruim, né?
você está causando coisas ruins para você mesmo. Você é muito estressado, sofre muito pelo passado e muita agonia pelo futuro, e aí você começa a atrair doença para você, porque você está constantemente estressado, estressado, estressado. Você causa as próprias doenças, e você sofre com uma, sofre com outra, aí toma remédio, faz cirurgia, né? Eu não estou descrevendo um caso de 100% das pessoas, mas estou dizendo que isso é possível de acontecer. E vai chegando num ponto tal que você não aguenta mais aquilo e não vai chegar a lugar nenhum, não vai resolver. E você, às vezes, sei lá, até desiste da coisa e se entrega. E uma vez que se entregou, acabou. Querendo ou não, essa pessoa está escolhendo. Sim, ela está escolhendo. Mente ou não, ela está escolhendo ou inconscientemente, as possibilidades da partida. Ela talvez nem esteja se tocando ou fazendo isso propositalmente, mas ela está contribuindo para isso, né? Ela está contribuindo efetivamente para encurtar a brincadeira. E ela perdeu o interesse, ela está estressada, ela está desagradada, e aquilo vai atirando mais terra em cima, vai ficando pesado o fardo. Quer dizer, se você não está levando com humor, não está levando com aceitação positiva, com equilíbrio, com uma visão ampla e com o desafio que tem, porque sempre tem desafios. Sempre tem, sempre tem. Hoje eu estava lidando aqui com um negócio e falei, o cara é iluminado, ele não tem mais problema na vida. Tem caramba, todo mundo tem problema. Nossa, problema é sinônimo de oportunidade. É para checar se você tem como aplicar aquilo que você realmente acha que aprendeu. Você está com um problema aqui, tem uma imobiliária que tem pessoas que dependem, familiares seus, que dependem de um aluguel, que tem uma imobiliária que está intermediando com o inquilino, e a imobiliária, o dono da imobiliária sumiu, teve lá os problemas dele, você não encontra, o inquilino não encontra, e você tentando resolver o negócio, e assim, aí você vai falar com a pessoa começa a falar qualquer coisa para você que não faz sentido, e aí o que você faz? Arranca os cabelos da cabeça, dá com a cabeça na mesa, né? Demonstra, aproveita e demonstra a sua evolução toda e pratica um pouco disso. É nesses momentos que a gente tem que botar em prática tudo que a gente leu, tudo que a gente aprendeu, né? Mário, tem uma pergunta da Fá aqui, dizendo assim, por favor, cada um de vocês pode dizer como foi a experiência do despertar de consciência? Fala primeiro aí, Mário, como é que foi essa experiência para o pessoal? Olha, eu vou dizer, como eu falei já, tem vários, né? Vai acontecendo várias coisas, né? E assim, mas a que foi mais significativa para mim foi a primeira que foi perceptível pelo tamanho dela, foi quando eu descobri, eu já comentei isso em outro vídeo, mas quando eu descobri o tamanho da minha ignorância, né? Porque eu sempre fui uma pessoa com relativo sucesso, né? Que eu me propunha objetivos, ia lá e fazia acontecer e tudo mais. E aí passei por uns percalços aí de saúde familiar e tudo mais. E aí comecei mas eu até passar por essa dificuldade, eu não dava muito valor para que essas coisas, vamos dizer, que você possa classificar de espiritual ou de mais elevada, né? Eu era uma pessoa muito prática, eu achava que eu era responsável pela minha realidade e eu fazia ela acontecer e dava certo e pronto, né? E assim, comecei a ficar, vamos dizer, arrogante, eu percebo isso hoje, na época eu não percebia, achando que eu era o rei da cocada preta em termos de fazer as coisas acontecerem, né? E aí você toma um tombo, descobre que não é bem assim, e aí comecei a estudar, me aprofundar, a considerar outras possibilidades. E teve um dia que eu estava numa aula nessa escola de filosofia e metafísica que eu frequento aqui em São Paulo, Núcleo. Depois de vários meses tendo aulas lá, e o pessoal falando, e eu ouvindo, achando que ele falava coisas muito bacanas, muito úteis, de vez em quando saía alguma coisa que parecia que não fazia sentido, e eu falava, não, tudo bem, 90% é bom, vamos em frente. E falei um monte de besteira, que eu não sabia que era besteira, para este professor, para este mestre. E um belo dia estou no meio de uma aula lá, e ele falou um negócio, e algo fechou na minha cabeça, aquela chave, assim, pum! Nossa, eu levei aquele susto, porque eu compreendi, né, eu vi na memória todas aquelas besteiras que eu tinha falado em aula ali, né, e eu percebi
o tamanho da minha ignorância, o tamanho da paciência que o cara tinha em me tratar como gente, quando eu, na verdade, achava que eu, olhando para o meu passado, eu não era. Né? Eu estava sendo uma besta quadrada. E aí eu fiquei chocado. Eu parei a aula, eu pedi desculpa, eu levantei a mão, eu quero pedir desculpa para você, Pedro. Por que você está... Não, mas por que... Não, porque eu acabei de me dar conta do tamanho das estupidezes que eu falei aqui. E assim, muito obrigado por sua paciência em me aguentar até hoje, nesse momento que eu estou percebendo o que eu estava fazendo aqui. Então, assim, assim, é uma coisa assim, porque é chocante, né? É chocante você descobrir, você achando que é super inteligente, super... que está enxergando tudo, que 99% das coisas que tem para saber você já sabe, e de repente você descobrir o tamanho da sua ignorância. Porque assim, o que a ignorância significa não é que você é uma pessoa bruta, estúpida, significa que você desconhece. Tudo aquilo que você desconhece, você ignora, você nem sabe que existe. E você nem está considerando a possibilidade de existir, não tem a menor noção, porque o teu filtro não permite aquilo. Né? Está fora do teu ângulo de visão. Então, assim, esse foi uma, né? E uma outra, só para comentar também, num retiro, tem muito essa coisa de Buda dizer que tudo é passageiro, tudo é passageiro, tudo é passageiro. Não, tudo bem, tudo é passageiro, e você está vendo. Mas no meio daquele retiro, aquelas meditações, tudo mais, numa determinada condição do tempo, de repente veio uma chuva, uma tempestade, daqui a meia hora o céu limpou, aquele sol lindo, as gotas brilhando, e o cara estava falando que as coisas são passageiras, e eu olhei e enxerguei as coisas passageiras. Né? Mas sabe quando aquilo fez sentido para você? Então, pumba, caiu outra ficha ali, entendeu? Então, assim, mas são momentos, e tem um, e tem outro, mas assim, claro que os primeiros acabam sendo mais significativos, porque você não esperava aquilo, e aquilo aparece de repente, né? Cai que nem um tijolo no meio da testa, né? Eu passei por uma situação de um problema de saúde, né? Já até também relatei, já contei aqui, na outra live já comentei também disso. E eu cheguei num momento de que a medicina tradicional não me ajudaria mais, a não ser se eu teria que fazer uma cirurgia bariátrica. E eu já tinha feito de tudo, dieta, exercício, remédios, enfim. E eu só engordava, né? Eu estava no nível de todos os meus exames, descontrole hormonal, e nada resolvi. E a médica deu como solução a cirurgia bariátrica. Mas eu não queria fazer esse negócio de jeito nenhum na minha vida, porque eu conheci pessoas que faleceram na mesa da cirurgia, fazendo essa cirurgia. Então, na minha cabeça, eu ia ser uma delas, sabe? Eu ia engrossar das estatísticas. E o meu esposo, ele é um reprogramador mental há mais de 30 anos. Só que era muito aquela coisa assim, você tem sua profissão, eu tenho a minha, tá tudo certo. E a minha profissão era completamente diferente. Era analista de relações internacionais, trabalhava com análise de mercado financeiro, trabalhei para o alto escalão, né, do governo federal, enfim, e tal. Então, sei lá, estava vivendo a minha vidinha. Eu nunca me atentei para essas coisas, né? E por mais que ele fizesse, né, desse cursos de formação, eu não tinha me despertado para isso. Mas quando eu cheguei em casa, né, com aquela notícia de que só uma cirurgia bariátrica poderia me ajudar, não era nem certeza de que isso seria realmente a solução do problema, né? Eu já tinha muita dificuldade para caminhar, enfim, tudo isso. Eu cheguei para ele e eu falei assim, meu bem, é o seguinte, será que aquelas técnicas, aquelas coisas que você faz com seus clientes, será que por acaso, se você me colocar num estado assim, de dormir para sempre, mas que, pelo amor de Deus, você mexe na minha cabeça. Aí eu contei, né, que a doutora falou isso, falou aquilo. Não é possível que nenhum remédio resolve. Ele, tá bom, vamos fazer. E na mesma tarde, a gente fez uma técnica, né, de programa de PNL, de hipnose. E esse foi o primeiro grande estalo
porque no final da técnica eu parei assim, parecendo que eu estava no outro mundo, e eu tive a consciência de que a minha mente me controlava. De que eu não sei onde o meu corpo, a minha alma estava. Eu não sei explicar. Eu só sei que ela devia estar perdida em algum lugar que não estava em mim. Essa foi a sensação que eu tive. Uma metáfora muito boa. Né? Assim, eu tive essa sensação de que eu falei assim, ué, onde é que eu estava? Né? Onde é que eu estava? Que a minha mente me controlava. E eu percebi que isso não era só a questão da saúde. A minha mente me controlava a minha vida inteira. Eu estava achando que eu estava vivendo. Eu estava nessa ilusão da vida. Do acordar, do ir trabalhar, de fazer uma faculdade, de terminar, de fazer uma pós-graduação, que não sei o que e tal, e ali, mas a vida tem problema mesmo, e não sei o que, e aí, enfim. Em todas essas coisas que a gente chama de normais, né? Do automático da vida. E eu percebi que, a partir daquele momento, né? É lógico que eu continuei, eu não conseguia fazer algumas coisas, mas aquilo desbloqueou, lógico, algumas questões na minha mente, que eu persisti nisso, e aí eu me aprofundei em estudar aquilo, tanto é que eu fiz uma transição de carreira. Hoje eu não sou mais analista de relações internacionais, né? Sou uma treinadora mental, fiz formações, e algo que martelava na minha cabeça, que aí foi a outra grande acordar, eu acho que eu acordei um pouquinho, mas ainda estava meio dormindo. E aí veio essa para dar lapada de vez, né? Foi que uma coisa me martelava, que eu não lembro realmente onde é que eu tinha ouvido. Eu devo ter ouvido isso em algum lugar, mas eu não me recordo. O universo te dá o que você é. E eu olhei para minha vida e eu falei, caraca, essa porcaria toda que eu tô vendo sou eu. Sou eu. Isso é a minha ignorância. Isso é o meu achar que eu sei, mas não sei. Né? E foi aí que, eu não sei explicar de outro jeito, gente. Eu tive a sensação de que eu ressuscitei. Eu até falei pro meu esposo, eu falei assim pro meu esposo, eu falei assim, Charles, eu acho que essa história de ressurreição que esse povo fala por aí, não é desse jeito. Porque aí eu acho que a alma entrou no corpo mesmo, sabe? Ela ainda não tinha entrado de vez. Foi nesse momento que eu percebi. É como se eu tivesse a clareza do espelho, né? A nossa vida é o espelho, é o reflexo de quem nós somos. E foi aí que eu falei assim, caraca, é isso. E caiu mesmo assim, aquela ficha do tamanho do mundo, onde eu tive a sensação de que eu não acordei, eu acho que eu ressuscitei, porque eu só podia estar morta. E não estava sabendo, ninguém me contou que eu estava morta. Né? Mas você sabe que, com relação a isso, uma outra coisa também que em algum momento ficou clara para mim, né, é essa questão da vida. A gente fala de outras encarnações. Né? A maioria das pessoas não lembra dessas coisas. Não lembra. Não é problema nenhum e nem há necessidade. Não é tudo. Se for importante para você lembrar, você vai estar lembrando e é outra coisa. Isso. Mas a questão é a seguinte. Não tem que se preocupar com isso. Não importa. Não importa o que você está vivendo hoje, agora. Okay? Agora, se você olhar para trás na sua vida, né, e você pensa em você há 10 anos atrás, há 5, há 20, há 30, né, para quanto mais a pessoa tenha de experiência, a vida que você tem hoje, o ser que você é hoje, né, na maioria das vezes, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então, a impressão que dá é que aquelas certas coisas da sua vida aconteceram em outras encarnações. Né? Porque tem fatos marcantes aí, por exemplo, né? Eu tive todo mundo acaba tendo, às vezes, um momento que é fundamental. A gente fala que a dor, o sofrimento, a perda do ente querido é uma desgraça, coisa e tal. Não, é duro. Mas é um momento de despertar fundamental. Eu também passei por com a morte da minha esposa,
14 anos atrás, e aquilo foi uma coisa terrível. E eu despertei para o fato de que a vida não era apenas o corpo. Para mim ficou evidente, né? E eu tive um monte de aprendizados com todo o processo, mas um deles foi esse, né? E assim, tem algo a mais aí, óbvio, porque o que a pessoa era não ficou ali, no que sobrou encaixotado, né? Não tem nada a ver. A vida que a pessoa tem é tão evidente quando é uma pessoa próxima que você convive, e você vê que aquilo não é, que aquilo para você também é uma tremenda iluminação, né? Mas assim, você vai indo de uma em uma. E mesmo durante a sua própria vida, às vezes, se você tem uma vida intensa e passa por várias experiências, você olha para trás, é como se tivesse tido várias encarnações na própria, né? Na própria vida. E que é um pouco o que você está falando de renascimento. Ressuscitar, né? Então, assim, depois de cada determinado... Você meio que morre. Mas você sabe que esse é um dos grandes medos da mudança que as pessoas têm, né? A gente não associa isso, porque nunca para olhar internamente, né? Mas a gente tem medo de absorver, e de aprender, e de crescer, e de mudar, porque, de alguma forma, indiretamente, a gente associa que aquilo é uma morte da pessoa que você era antes. Então, aquela pessoa que eu sou nesse momento, daqui talvez 5 minutos, vamos dizer, ela esteja morta e outra vai estar substituída. As vidas vão caindo, né, Márcio? Então, olha, isso gera medo, a morte gera medo, o desconhecido gera medo, a morte gera medo, e você meio que, a cada vez que tem um crescimento desse, você meio que se torna outro. No começo, você não sabe o que está acontecendo e você associa que, né, você gera um medo para você a mudança. A mudança gera, assim, né? Porque é o não saber o que vem depois. E é por isso que a gente tem que, sinceramente, desapegar. Perceber a vida como uma experiência, né? Seja ela que vai te fazer sorrir, gargalhar, se divertir, seja a experiência do fazer chorar, mas é uma experiência. Eu penso que esse é uma forma de observar a vida que ajuda bastante, né, a gente a viver esse momento que a gente está vivendo, porque é um momento que pode ser de 30, 40, 50, 100 anos, mas é um momento, porque tudo é o agora. Tudo é intermináveis momentos de agora, né? A vida é outra coisa, a gente fica esperando que vá haver alguma mágica, né? Sempre aquela questão que está doente, que o médico vai dar uma pílula, que você vai voltar a ter 20 anos de novo, não ter mais o problema. Mas as coisas, às vezes, a mágica está naquela coisa diária, naquele movimento, naqueles aprendizados, né? É ali que a coisa está acontecendo, não tem uma... É você estando presente, participando, né, tendo uma visão maior das coisas, não se alterando tanto. Aliás, outra coisa, uma regra prática, uma dica, né, para quem quer buscar esses problemas, esses pontos que você tem. O Tom costuma ressaltar isso é uma coisa que a gente não percebe, né, porque parece menor, mas assim, onde você tem oportunidade de melhora e de crescimento, né? Onde que você está pegando, né? E ele fala o seguinte, preste atenção aonde você tem reações, por exemplo, desagradáveis, né? Você fica irritado, você fica bravo, você fica louco, né? Você xinga. Toda vez que você tem alguma reação desagradável, você se sente mal com ela, você não é algo positivo, né? E principalmente raivas e coisas assim. Isso você tem que prestar atenção. Está apontando para algum tema que você tem pendente ali, né? Que provavelmente está baseado em alguma crença que está encobrindo algum medo que você precisa cavocar, descobrir qual é e eliminar, resolver, confrontar. Né? Porque a gente... Isso é olhar para você. Isso também. Porque muita gente, eu brinco, eu digo o seguinte, todos nós temos uma sombra, um Darth Vader, sabe? Que faz parte de nós. E tá tudo certo. A questão é, um belo dia, você não vai começar o seu caminho do despertar olhando para o seu ser lindo iluminado, como fosse um anjinho, né? Pegar a metáforazinha, né? Do anjinho e do diabinho. Você começa olhando pro diabinho.
Chama ele na conversa e diz assim, ô fulano, vamos bater um papo? E muita gente tem esse medo. O medo de perceber o tamanho da ignorância. O medo de perceber aquela raiva. Eu tinha uma raiva, um negócio, uma ira dentro de mim, que eu me descontrolava, que hoje eu olho para trás, gente, quando eu olho, hoje eu não lembro, já melhorou, já curei, né? Mas alguns meses atrás, quando eu me lembrava das atitudes que eu tinha, eu sentia uma vergonha absurda. Eu morria de vergonha, quando eu dizia, meu Deus, como que pode que eu fazia isso? Mas eu fazia. Então, eu olhar para esse teu lado, que tal muita gente quer esconder. Né? E aí está outra máxima, né? É assim, a gente não tem que olhar isso e observar para recriminar, né? Você não pode julgar. Aliás, pelo amor de Deus, não julgue. Você, quando está nesse processo de presente e observação, abraça o capeta e beija ele na boca. Porque não é para ficar. É assim, o fato de você saber. Vamos bater um papo. Faz parte, todo mundo tem. Você vai descobrir as suas coisas e faz parte. Não é para ficar bravo nem irritado. Agora, você observando, aceitando. Com o tempo, você até, se achar que deva mudar algo, você até consegue fazer isso. Mas você não está observando para julgar. De novo, você não é para julgar nada fora e muito menos nada dentro. Você tem que se perdoar, você tem que se aceitar, tem que se amar. Abraça tudo isso, é o que você está dizendo. Né? Então, abraça. Pega o Darth Vader e fala assim, vem cá, meu filho, vamos bater um papo. Nós podemos. Agora, outra coisa, né? Se isso aí está escondido e está inconsciente, a gente sempre tem aquela dúvida, é uma dúvida que as pessoas têm. Não, mas como é que eu vou descobrir essas coisas todas? Então, uma das dicas era essa aí, coisas que te causam raiva, irritação, né, nervosismo, né? Essas coisas, essas sensações desagradáveis, elas têm um fundo aí. Agora, outra coisa é o seguinte, se você está se observando, mesmo que você não tivesse... Você vai se observando a sério, né? Você vê o que você pensa, vê como você reage a determinadas coisas, sem julgar. Mas assim, o que acontece? Você, por mais que tenha enterrado o seu verdadeiro eu embaixo de um monte de crenças e de personagens que você criou para os outros e para você mesmo, que você nem lembra mais que criou e está vivendo o personagem, está interpretando, o que você realmente é, ele volta e meia põe as unhas de fora. Então, se você está observando, você vê uma unha saindo, você fala, opa, de onde raio saiu essa bomba? Né? Tipo Wolverine, entendeu? Exatamente. E aí você está vendo, aquilo sai, porque volta e meia, o que está em você sai para fora. Por mais que você tente segurar e tapar os buracos, ele sai pelo vão e quer te engolir. Né? Então, assim, se você estivesse observando... A melhor coisa a fazer ele está saindo para fora porque ele precisa ser aceito. Exatamente. Aceitar. Aceita. Eu gosto muito de... Eu brinco com isso, mas é uma frase que... Eu nem sei onde foi que eu escutei isso, mas eu achei muito divertido, eu trouxe para mim. Aceita que dói menos. Né? Aceita que dói menos. Quando você aceita, se olha no espelho. E agora, você não vai resolver tudo isso num dia só, de jeito nenhum na vida. Não. São esses degraus que a gente vai subindo e tal. E aí, daqui que você acha que você subiu 10 degraus, aparece uma outra coisa para você curar e por aí vai. E outra coisa, no começo, né, principalmente, você tá com aquele ego todo e você, quando descobre alguma coisa, agora eu sou bom. Pronto, voltou de novo, né? Porque o ego que a gente fala aqui, é uma coisa que eu fiz um vídeo esse dia para esclarecer para o povo, é o seguinte, a pessoa fica falando daquele negócio da dissolução do ego, desfazer, combater o ego, né? Matar o ego de algum jeito. Escuta, o ego é uma parte de você que ela foi criada, né? Ela está sendo criada, que te dá uma noção de identidade. Então tem duas partes no ego. A parte que te dá uma noção de identidade, onde você se percebe e não se acha, é uma parte positiva, você não vai perder. Você em qualquer situação... Eu olho para o ego como uma ferramenta. Então, mas mesmo que se você souber usar, ela vai ser muito útil. Mas assim, o que tem uma parte do ego que ela é quando você, vamos dizer, a consciência é uma coisa só, a fundamental. Mas como é que ela isola para você sentir uma consciência individual e se perceber
e não apenas ser uma molécula de água no oceano, ok? É através de determinadas restrições, né, que ela impõe, para que você se perceba como um ser, e não como, você não se sinta apenas como uma célula do todo, né? Você começa a perceber que você percebe por si só algumas coisas e se interrelaciona, se comunica. Então, essa parte mínima do ego, que te individualiza, né, isso continua, porque você não perde a sua individualidade, por mais unido ao todo que você esteja, e nunca você está desunido. Mas você não perde. Agora, o problema do ego é aquela parte do ego egoísta, aquele que se acha, aquele que quer determinar a realidade como vai ser para si, para todos, que quer dizer como é que o mundo tem que se comportar, o que presta, o que não presta, carimbar, julgar, né? Aquele arrogante, cruel, maldoso, né? Tudo isso que são coisas que você associa a ruim, a uma forma desagradável e péssima de ser, é o ego que te proporciona, é a parte doente, né? É aquilo que você não quer. Você não quer se perder e você não tem esse perigo, porque mesmo quando você vira a consciência pontual, você está meditando, e você se desconecta do corpo, e você se percebe flutuando como consciência, você, e com zero pensamento, você ainda se percebe existindo. Você não deixa de existir. Ponto. Você não deixa de existir. Então não tem esse medo de deixar de existir. Agora, você está se limpando de uma série de crenças que você está carregando, que são baseadas em histórias que você se inventou para tapar os seus medos. Isso você vai limpar e com isso a tendência é que você remova esse ego egoísta, doente, né? Esse ego doente que não percebe a possibilidade de amor, de interação com os outros. Esse é que você vai eliminar. É aquele que faz o mal do mundo, né? Isso, porque esse é que vai criar todos os obstáculos possíveis para que você não suba para o estado de evolução, de expansão da sua consciência, porque ele a raiz principal dele é o medo, né? É um apego porque ele não consegue perceber o que nós chamamos de realidade como algo mais amplo, além de nós mesmos. Ele acha que é só aquele negocinho ali que ele tem que olhar. E quem está no controle dessa história toda? Né? É a consciência, é você. Né? Você é essa consciência. Então não existe essa briga, você não tem que ser inimigo de você mesmo. Né? Você tem que acolher. Acolhe tudo aquilo que a gente pode chamar de negativo. O medo, a tristeza, a ansiedade, aceita a raiva, que dói menos. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos, que a coisa vai ficando mais fácil. Eu acho que tem mais uma pergunta que eu acho que dá tempo da gente responder, Mário, porque eu não tenho, eu tô meio sem noção de horário aqui. Tá bom, vamos tentar. Mas vamos lá. Se porventura a gente for interrompido... aí a gente recomeça para poder concluir, né, pelo menos. Eu não sei, da outra vez eu não percebi aqui se ele abriu a contagem, eu não vi. Tá bom. A pergunta é a seguinte, se nós, né, eu e você, já tivemos experiências metafísicas ou de cocriação da realidade. E aí, Mário? Fala você aí. Veja, eu já tive algumas... o que acontece comigo ainda hoje, né, como diz a PNL, né, eu ainda não tenho a habilidade de fazer as coisas de uma forma repetitiva, consistente. Já teve várias experiências que são suficientes para eu perceber que a realidade é maior, mas eu não tenho essa facilidade, porque eu comecei também muito tarde com isso, também sempre fui muito materialista, e assim, as minhas próprias barreiras acabam me atrapalhando. Mas eu já tive várias experiências interessantes que me mostram que a realidade é mais ampla, né? E é o suficiente para me satisfazer com essa questão aí, tá? Agora, desculpa a pergunta, era isso mesmo? Experiências metafísicas e de cocriação. Então, de cocriação, veja, quando você acaba, que a gente acaba não prestando atenção a vida inteira, porque não presta atenção nisso, e aí quando você descobre como as coisas acontecem, né, eu, do alto da minha ignorância, atribuía tudo à minha habilidade mental, à minha capacidade, à minha competência. E eu não me dava conta que eu seguia a minha... eu não sabia nem que eu tinha, muito menos que eu seguia a minha intuição quando estava fazendo as coisas, né? Então, hoje, com a consciência que eu tenho olhando para trás, eu percebo que a minha intuição me ajudou N vezes e que eu a ouvi
Eu não acreditava e achava que não existia, mas eu pelo menos ouvia. Então essa intuição me ajudou N vezes ao longo da minha vida, né? Em ajudar a dar os passos certos para criar a realidade que eu queria criar. E eu, durante muito tempo, né, não tinha nenhuma dificuldade de fazer o que eu achava que queria. Sem saber, na ignorância, ok? Do processo. E hoje, depois de conhecer melhor a coisa, já tive algumas experiências, tanto comigo quanto com a minha esposa, que ela tem uma facilidade, aliás, muito maior, que ela tem muito menos barreiras e limitações que eu, mas eu já tive experiências onde coisas aconteceram. Né? Uma óbvia delas é, por exemplo, a do livro, do contato com o Tom e de fazer o livro. Né? Para mim, ela foi muito emblemática, porque eu, quando descobri o Tom e descobri o material dele, os vídeos e o livro, e vi que não estava em português traduzido ainda, eu tive aquele desejo gigante, né, sem barreiras, sem restrições, que eu ia fazer aquela tradução, de um jeito ou de outro. Então, tipo assim, sai da frente porque eu vou fazer isso. Né? E isso foi de tal sorte, né, e depois, assim, vendo, né, antes eu não sabia, mas depois de ver o que aconteceu, né, assim, qualquer barreira que existisse no universo, ela se dissolveu perante aquela vontade maior. Então eu fui atrás, descobri primeiro que realmente ninguém estava traduzindo. Eu entrei em contato com ele, consegui, né, tive alguma dificuldade no início, mas consegui falar com ele. Ele me deixou traduzir de primeira, bate pronto, né, uma pessoa muito bacana. E aí eu peguei aquilo e fui até o fim. E eu, em momento algum, fiquei olhando para o tamanho da tarefa, né, para até dar um exemplo no caso, porque são 3 livros, né? E agora, o livro era fantástico, as ideias eram ótimas. Eu tinha todo o objetivo de trazer aquilo para disponibilizar para as pessoas, porque eu podia ler em inglês e me fartar com isso à vontade. Mas a minha vontade vinha de trazer isto para disponibilizar em português, porque a maioria das pessoas não consegue ler inglês, muito menos um livro desse teor. E aí eu falei, não, vou fazer. E pum, e o negócio aconteceu, entendeu? Então, assim, para mim foi uma coisa mágica e fantástica. E eu fui tendo N barreiras. Gente, não pense que não tem barreiras. Né? A primeira coisa que eu achei era que assim, era traduzir e pronto, está feito. Que nada, e tem que achar quem publique. Aí você não acha quem publica, você não tem contato, você não é do ramo, né? E você não sabe por onde começar, aí você vai atrás, descobre, vê quem faz, quem fez, como fez, quanto custa imprimir, quem imprime, o que precisa fazer antes, diagramar, revisar, fazer a arte da capa, não sei o quê. E aí você vai resolvendo cada problema por vez, você não tem que resolver todos no mesmo dia de uma vez só. E você vai, e no final você faz, e aí no final você não sabe se vai vender. Eu não tinha a menor noção se alguém ia se interessar por isso. Para mim parecia maravilhoso e impossível que alguém não se interessasse. Porém, cada cabeça uma sentença. E no final, né, porque eu não queria que aquilo, eu não fiz aquilo tudo para ficar empacotado. Não era o objetivo ganhar, era que a ideia chegasse às pessoas e ajudasse as pessoas. Mas se as pessoas não buscassem a ideia, não chegaria a elas. Mas assim, o universo foi abrindo levantando N dificuldades, as quais eu tratei uma por uma, com tranquilidade, fui fazendo com naturalidade, e no final o negócio estava disponível e à venda, e as pessoas compraram, pessoas se interessaram, como a gente está conversando aqui hoje. Há 3, 4 anos atrás, uma primeira pessoa se interessou, quando eu soltei o primeiro livro, me chamou para fazer um vídeo, depois outra, e em vários momentos foram aparecendo, e aquela ideia foi espalhando, e as pessoas que foram lendo, foram gostando e foram contando para as outras. E assim, aí você fala, como é que o universo faz isso? É de N maneiras. Né? E eu tive um disparador, eu tive a vontade, o interesse, me envolvi, determinei para mim mesmo, né? Talvez nem estivesse sabendo completamente o que eu estava fazendo naquele momento, que eu ia fazer aquilo, que aquilo ia chegar às pessoas. E hoje, chegou às pessoas, está rolando, está por aí, está no Instagram, está no Facebook, está aqui nos vídeos, né? Os vídeos estão disponíveis. Já teve até, Dr. Tom já até veio no Brasil. E a outra, aí é o seguinte, é outra coisa, é outra materialização. Eu olhei para o negócio assim, teve um cara que tentou trazer ele em 2016, em outubro, estava fazendo uma convenção enorme aqui de despertar, de não sei o quê, e estava querendo trazer, sei lá, um monte de gente daqui, dali, contatou ele, me contatou, fui intermediário, ajudei, coisa e tal. Chegou um momento que o negócio era tão grande, o cara estava tão desorganizado, que ele desistiu e suspendeu o evento. E ele não veio. Eu falei assim, eu não acredito, eu estava naquele tesão danado que o cara ia vir e tudo, traduzi o segundo livro para ficar pronto
dei um gás extra para ficar pronto na data que ele estivesse aqui. Aí está tudo errado, porque o cara, obviamente, conduziu a coisa mal, né? E aí eu falei, não é possível. Eu vou fazer, eu vou terminar o terceiro livro, quando eu terminar, eu vou trazer o tom. Pum. Outra decisão. Outra decisão. Pá, e o negócio foi para o universo, e dali, agosto do ano passado, ele veio e enchemos aí a sala, né? A gente não tinha a menor noção de quantas pessoas iam se interessar ou não. Que esse negócio de pandemia acabe logo, para ele poder vir de novo, porque eu vou. Mas, assim, você tem N, e tem outras coisas, entendeu? Mas assim... Eu também, assim, eu já dei... Bem, a gente cocria de forma consciente e inconsciente, né? A vida inteira. Porque isso faz parte da nossa natureza. A questão é que a gente não tem, a maioria das pessoas não tem consciência disso. Somos nós que criamos a nossa realidade o tempo todo. 100%. 100%. Isso não tem... isso precisa ficar muito claro, né? Vocês que estão nos assistindo, isso tem que ficar muito claro. Tudo que você tem hoje na sua vida, se você olhar para tudo hoje, a casa que você mora, a roupa que você veste, a família que você tem, a vida que você leva, o emprego, tudo, exatamente tudo, nos mínimos detalhes, as coisas pequenas e grandes, você cocriou tudo isso. E essa é a grande pista para você perceber o que está dentro de você que você gosta e que você não gosta. Isso. O que tá legal, o que não tá. Então, quando que eu tomei consciência disso? Naquele momento em que eu tive aquela coisa assim, meu Deus, eu estou sendo controlada pela minha mente. E depois daquele grande momento que eu contei aqui, o universo me dá aquilo que eu sou. Ou seja, a minha realidade, ela é espelhada, ela é renderizada, materializada, manifestada, do jeito que você quiser chamar, de acordo com a minha percepção da vida. E a minha percepção é a minha consciência. Quanto mais expandida for essa percepção, e essa expansão não é somente você conhecer coisas teóricas, é a experiência, a vivência, é o sentimento, é o viver, é o fazer, é o sentir, né? É lógico que passa por um conhecimento, passa, mas o que você faz com o conhecimento? Você bota ele bonitinho na estante? Ou você vai ali e você tenta viver, você tenta se observar mais? Sabe o que eu fazia, gente? Eu botava um elástico. Sabe elástico de dinheiro? Eu botava um elástico de dinheiro no meu pulso e toda vez que eu me pegava, né, me percebia, eu dava um flagrante em mim mesma de que eu estava fazendo, tipo assim, reclamando ou julgando alguém, sei lá. Eu pegava aquele elásticozinho e puxava, né? Você sabe que alguém me deu uma sugestão, eu não lembro aonde, de fazer o seguinte, para você prestar mais atenção no julgamento, porque o julgamento é um negócio terrível, a gente faz no automático e isso atrapalha a vida da gente, porque tudo a gente está rotulando e julgando. Aí fala assim, põe um elástico aí, e assim, toda vez que você fizer um julgamento, muda o elástico de lado. Aí muda o elástico de lado. E não, eu puxava. Eu puxava porque era para doer. Mas o negócio é o seguinte, eu vi aquele negócio, comentei com a minha esposa, nós achamos legal aquilo, né? Pô, é um negócio bacana essa experiência. São maneiras a gente descobriu, mas a gente descobriu que você não precisa nem botar o elástico na prática, porque só que a gente está com aquela ideia na cabeça, toda vez que a gente via alguma coisa e julgava, a gente já falava um pro outro. Troca o elástico de lugar. Troca. Enfim, você tem que achar um jeito de você se policiar. Acha o teu jeito. Esse foi o que eu fiz comigo. Ó. Tem agora você trocar o elástico. Um falar com o outro. Isso são formas. Camila, você julga? Até hoje, com muito menos frequência. Mas de vez em quando eu me pego. E quando eu me pego, eu me corrijo. Então, essa percepção, por quê? Se eu entendi que eu criava a minha realidade, eu quer saber de uma coisa? Eu quero uma realidade diferente para mim. Vai acabar aqui 30 segundos.
20 segundos falta e eu vou recomeçar para a gente poder concluir, né? Okay. Todo o nosso raciocínio aqui, eu vou finalizar, tá?